Olá, meus prefeitos, tudo bem com vocês? Dia após dia, o Cezinha aqui tem gravado vídeos, produzido conteúdo a respeito do rolo que acontece aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em outras localidades do país, a respeito do retorno às aulas presenciais, né, da reabertura das escolas e, isso tudo acontecendo dentro de um contexto de gravidade da pandemia de Covid aqui em todo o país e no mundo. Bom, e para falar de educação, não basta só ter a minha palavra. É importante a gente ouvir pessoas que entendem do assunto. E quem é que entende de educação no Brasil? Não é o presidente, não é o Ministério da Educação, não é senador, deputado, vereador, prefeito, não é ninguém. Nem há o Zé Badanha, nem o tiozinho da fake news do WhatsApp. Quem entende, quem manja do riscado em educação aqui no Brasil é e sempre será os professores. E é por isso que, nesse espaço, hoje no resumo da semana, eu tenho o prazer de convidar para conversar um pouquinho comigo e acrescentar seus conteúdos, acrescentar o seu ponto de vista, a professora Mítia Costa. Seja bem-vinda, Mítia. Afinal, é Mítia ou Mítia? Me conta aí como é que é a pronúncia do teu nome. Não tem o acento gráfico, mas tem o fonético. Mítia paroxítona, mas é um nome russo e conserva a escrita da palavra, sem acento. É uma paroxítona terminada em ditongo, é isso? Exatamente. Viu só como eu prestava atenção nas aulas de português? Enquanto todo mundo estava tirando bolinha no ventilador, o Cezinha estava lá estudando afinco as regras gramaticais de acentuação. Essa entrevista será transmitida pelo Insta, pelo Facebook e também pelo YouTube. Todas essas 3 redes sociais podem ser acompanhadas e curtidas através do @prefeito progressista. Fiquem à vontade para curtir ou se inscrever, caso você não seja ainda. E saiba que todos os comentários que vocês fazem, eu mesmo leio e respondo pessoalmente. Mas agora eu queria saber um pouquinho de ti, Mítia. Conta para nós quantos anos tens, em que cidade você mora, um pouco da tua carreira como professora, né? Oi, meu nome é Mítia Rise, eu tenho 50 anos de idade, moro em Maceió, no estado de Alagoas, sou professora há mais de 30 anos, sou apaixonada pela docência, nunca desisto da educação, apesar de tantos entraves, de tantos impedimentos, de tanta perseguição à categoria, eu continuo defendendo a docência e o meu amor pelo ofício. Então, para contextualizar a nossa discussão aqui, eu quero, antes de tudo, parabenizá-lo pela iniciativa de trazer ao debate essa polêmica. É um tema de grande impacto. E, ao mesmo tempo, agradecer pelo convite de fazer parte do debate. Importante falar sobre isso. Nós precisamos realmente debater essas questões, porque num clima de negacionismo, de tantas incertezas, quanto mais a gente falar sobre o assunto, mais informações serão geradas. Então, começo logo dizendo sobre o ataque à educação, que é essa iniciativa de tornar obrigatória a volta às aulas presenciais, e vou dizer por quê. Existem razões diversas, mas eu vou trazer algumas, pelo menos. Então, estamos no ápice de uma pandemia. Nós paramos por quê? Por que as aulas presenciais foram suspensas no início da pandemia? E por que as aulas presenciais devem voltar agora, no ápice dessa pandemia? Contraditório, né? Muito contraditório. Quais são os interesses que subjazem, ao voto na Câmara? Na madrugada de quinta-feira, nós sabemos, foi votado um projeto, que torna a educação uma atividade essencial e, por isso, suspende as aulas no ensino remoto emergencial, fazendo com que
alunos e professores retornem às aulas presenciais. Isso sem as medidas cabíveis, se é que temos, se é que há condições, né, de seguridade, de proteção à saúde e à vida das pessoas no ambiente escolar. Então, vejamos, nós paramos porque não tínhamos condições de continuar, não tínhamos a mínima infraestrutura, condições para cumprir o protocolo. A realidade da escola pública é a precariedade, né? Muitas medidas são tomadas pelos próprios professores, mas existem aquelas que nós não podemos tomar, que vai da conscientização das pessoas, e nós trabalhamos com crianças, adolescentes, e sobretudo nesse clima em que as pessoas não têm uma real, né, como é que eu posso dizer, uma saber do contexto, o que é que está acontecendo num clima de obscurantismo, de negacionismo. Muitas pessoas não acreditam, negam e não se protegem. E isso faz com que, né, um grande número de pessoas estejam vulneráveis quando as aulas presenciais retornarem sem as medidas cabíveis. Está em risco a vida de mais de 125 milhões de brasileiros. Eu digo isso porque eu me amparo nos dados de uma pesquisa feita pelo IBGE, que prova que pessoas até 17 anos, né, entre crianças, jovens e adolescentes, moram com estudantes. Então, entre esses 123 milhões de pessoas que terão sua vida, sua saúde em risco, estão 9,3 milhões de pessoas do grupo de risco. São os avós, os tios, os pais, né, que convivem com essas crianças, com esses adolescentes, com esses jovens. Então, essa medida, né, de tornar a educação uma atividade essencial é também contraditória, porque no mesmo contexto nós vemos, né, a negação, o veto do governo federal, né, a medida de lei, ao projeto de lei 3.477 de 2020, um projeto que visa a garantia de um mínimo de infraestrutura para alunos e professores, né, de equipamentos e internet. Então, é interesse do governo ajudar a educação ou colocar ainda mais em risco a vida das pessoas? Nós precisamos refletir, nós precisamos trazer isso ao debate, e em constantes, reiterados. E aí nós temos essa questão é a vida que está em risco, é algo irremediável. Em todos os lugares, em todos os estados, onde, depois do início da pandemia, as aulas retornaram no formato presencial, muitas pessoas foram contaminadas. Aqui mesmo, as grandes escolas de grande infraestrutura, precisaram fechar com menos de 2 semanas de retorno, porque as pessoas estavam sendo contaminadas. E então? Pois esse é o início de conversa. Agora estou aberta às perguntas. Bom, a gente tem aqui em Porto Alegre um pequeno grupo de pessoas essas que têm um poder aquisitivo alto, andam e desfilam de carrão, né? São empresários, são donos de escolas particulares, e o que eles querem? Eles querem que as aulas retornem, eles têm vários argumentos, mas principalmente, desculpe falar esse termo, eu acredito que eles às vezes querem se livrar das crianças, porque estão saturados por aqui de tanta criança incomodando dentro de casa, né? Que eu tenho a impressão de que reabrir as escolas, eles querem que as escolas, na verdade, sejam um depósito, que eles simplesmente largam a criança lá e outro que cuide, outro que se vire para poder cuidar. E um dos argumentos que essas pessoas elas trazem para o debate aqui em Porto Alegre
É um argumento que, inclusive, foi utilizado por um vereador aqui da cidade, o líder do governo, Sebastião Melo, de que os professores, e aí abre aspas, eles não querem trabalhar, que eles estão de férias. E eu te pergunto, Mítia, como é que estão aí as tuas férias em Maceió? Tem aproveitado bastante a praia? Conta para nós aí como é estar em férias há um ano durante a pandemia. De forma alguma. E vou te dizer, nós estamos trabalhando tanto quanto trabalhávamos no presencial. E digo mais, estamos com tempo disponível assim ilimitado. Nós damos aula aos alunos, nós damos aulas aos pais, irmãos, familiares de alunos. Nós temos os alunos que não têm um dispositivo móvel, né, em suas mãos a todo tempo. E aí os pais, quando chegam do trabalho, pedem que nós expliquemos as aulas que foram dadas no decorrer do dia. Nós usamos a plataforma WhatsApp, nós usamos a sala de aula virtual, que é o Google Classroom, e usamos também o Google Meet para as aulas síncronas. Então, nunca se trabalhou tanto, porque nós agora precisamos preparar materiais adaptados para esse contexto. É tudo muito diferente. Nós estamos participando de cursos de formação continuada a todo tempo, preparando material, nós trabalhamos à madrugada, nós trabalhamos a todo tempo. E aí nós vemos o tempo todo o afronto, a perseguição. Né? A gente entende o quanto esse governo e seus representantes são contrários à educação. Né? Na campanha eleitoral do atual presidente, falava-se em substituir os professores, né, pelas aulas online, com a participação dos pais. E a gente sabe o quanto os pais são carentes desse apoio, porque eles não têm autonomia para dar aula. Quem vai assumir a função do professor? Né? Nós sabemos que as tecnologias ativas, elas contribuem muito para o ensino, mas mesmo as tecnologias ativas não suplantam o trabalho do professor, porque trabalhar com o humano exige muito mais do que técnicas, do que práticas. Está para além, né, de um trabalho mecânico, dinâmico, né, mas um trabalho em que se estabelece por meio também da afetividade. Deixa eu só fazer um adendo aqui, um elogio, porque é incrível. Eu estou adorando a nossa entrevista, porque de todas as entrevistas que eu já fiz, e claro, cada participante tem a sua área de atuação, tem seu ponto de vista, mas todas que eu já fiz até agora, a tua tem sido a que mais me fascina, porque é impressionante como tu tem o domínio do assunto, né? Como tu traz experiências que, embora a gente já saiba que os professores eles trabalham bastante, que com certeza, se o professor pudesse escolher entre o remoto e o presencial, ele optaria pelo presencial, até porque no presencial tu está num ambiente mais controlado, tu está dentro da escola, tu pode produzir ali dentro, e a impressão que eu tenho é que quando tu faz o ensino remoto, quando tu trabalha de casa, as coisas tendem a se misturar, né? O teu pessoal e o teu profissional acabam virando um só. E quando um professor se vê obrigado a trabalhar de casa, a gente percebe que o professor ele se torna responsável pelo aluno desde o momento em que ele acorda até o momento em que ele dorme. Tu concordas com isso? De fato, é isso que está acontecendo. Nós temos aulas síncronas, as aulas que é a aula em tempo real, as aulas assíncronas, que ficam disponibilizadas na sala de aula virtual, e o WhatsApp para atendimento de dúvidas, para dar toda a assistência ao aluno que, porventura, não conseguiu realizar com facilidade aquela atividade. Nós estamos dando aula, sim. É claro, é do interesse de todos nós que as aulas presenciais retornem, mas muito mais do que isso, né, é do interesse de todos nós preservar a nossa vida e a vida das pessoas com as quais convivemos. Bom, deixa eu te dizer, a gente percebe que o grande medo dos professores em relação à retomada das aulas presenciais é, obviamente, a questão do Covid, né? Por mais que existam muitas pesquisas dizendo que as crianças
elas não sofrem tanto com o vírus, elas pouco contraem a doença e também pouco transmitem, a gente cria uma sensação de que as crianças parecem que são tipo imunes ao Covid, né? E não é bem verdade. As crianças, embora não sejam a porta de entrada do vírus dentro dos lares, dentro das famílias, elas ainda podem transmitir, ainda podem ficar doentes seriamente, podem vir a óbito por causa do coronavírus, ainda mais as novas mutações. Então eu queria saber será que a vacinação dos profissionais de educação, dos professores, dos merendeiros, dos motoristas de vans, será que a vacinação desse grupo traria mais segurança para a retomada das aulas presenciais, ou você discorda dessa afirmação? Até onde sabemos, a vacina não é 100% eficaz contra o vírus. E os professores estarem vacinados não é o suficiente, porque os estudantes, eles ainda não estão nem próximos, né, dessa tabela de vacinação. E, de qualquer modo, eles estariam ali, não é, vulneráveis e talvez transmitindo também vírus. Nós não nos preocupamos apenas com a saúde dos profissionais de educação, mas também com a família dos alunos, os familiares. Lembrando que dentro do corpo docente, nós temos um grande número de professores que já deveriam estar aposentados, ter a sua aposentadoria ali negada por um tempo, um processo lento. E aí eles pertencem a um grupo de risco. Muitos dos nossos professores estão dentro daquilo que chamamos de grupo de risco, por questões de saúde, múltiplas, muitos também, por já estarem com a idade avançada, estão ali aguardando, como eu falei, a aposentadoria, sem condições de trabalhar, emocionalmente abalados com essa situação, e existe uma carga, um potencial muito forte, né? Um grupo, fatores de riscos assim, muito presentes para a proliferação do vírus. Essa situação é real. E olha, a gente também precisa lembrar sobre as mutações, não é, que os vírus sofrem. Antes, as crianças eram apenas vetores, na medida em que elas não tinham, né, elas não sofriam muito o impacto do vírus, mesmo tendo adquirido o vírus, né, nessa hipótese, elas apenas transmitiam o vírus sem ter alguma sequela. Hoje nós vemos nós vemos notícia da morte de crianças, né, crianças, jovens. Agora não existe apenas o grupo de risco idosos, mas toda a categoria, toda a faixa etária representa um grupo de risco para as novas cepas do vírus, né? Então, tudo se modifica, tudo é incerteza, não se tem certeza de nada, nada é definido, mas a única certeza que nós temos é que a vida é irremediável, e é por isso que as medidas precisam ser fortes, precisam ser drásticas. Claro, com certeza. Deixa eu te dizer, Mítia, a gente tem exemplos em vários países do mundo, né, que não necessariamente fecharam as escolas durante a pandemia, fecharam em alguns momentos, mas uma coisa a gente percebe que todos fizeram, fecharam tudo que era não essencial, deixaram apenas as escolas abertas. Por quê? Porque as escolas eram prioridade, a educação das crianças é prioridade. E o que eles faziam? Eles fechavam tudo, deixavam só as escolas e os serviços essenciais abertos, porque com as escolas e farmácias, supermercado aberto, a gente eliminava drasticamente a circulação de pessoas. E os adultos, que são realmente os principais vetores do vírus, eles ficavam isolados em casa, no home office, só saíam realmente quando era necessário. Aqui no Brasil, pelo que a gente viu nesses últimos 12 meses, foi exatamente o contrário, né? Aqui no Brasil, tudo se flexibilizou, tudo abriu bar, abriu restaurante, pensaram em fazer shows, pensaram até e trouxeram público para estádios de futebol, porém as escolas
nunca chegaram a ser priorizadas, nunca chegou a ser feito investimento para a segurança das crianças que fossem frequentar as escolas. E, tomando como base esse argumento, eu queria te perguntar o que tu acha a respeito da segurança que as escolas podem oferecer para uma retomada das aulas presenciais. Tu acha que as escolas oferecem estrutura e cuidados e recursos, e têm recursos suficientes para garantir que se cumpram todos os protocolos e se possa ter o distanciamento e a retomada das aulas presenciais sem a transmissão desenfreada do coronavírus? Nesse caso, desde que a pandemia se instaurou aqui no país, desde que foram tomadas medidas de isolamento e distanciamento, nós não retornamos às aulas presenciais. Nós implantamos, aderimos o ensino remoto emergencial e continuamos com eles até agora. Nós tínhamos a previsão de voltar em janeiro deste ano, depois foi adiado para março, mas diante do quadro em que estamos vivendo, o governo do estado de Alagoas decidiu prorrogar o retorno às aulas, manter o ensino remoto emergencial. Agora, eu acredito que essa infraestrutura de medidas, de cumprir o protocolo, não seja uma garantia para nós, tendo em vista a nossa realidade. Nós não temos água na escola. Então, as medidas poderiam ser tomadas por nós. Poderia-se até começar a pensar, né, numa medida de imediato para a volta às aulas. Mas a escola em si, a sua estrutura, já é deficitária. A escola sofreu uma reforma há pouco tempo, mas as condições físicas da sala de aula, com pouca ventilação, né, com pouco espaço, né, para cumprir o distanciamento de 1,5 metro de um aluno para outro, e do posicionamento dos alunos, tudo isso parece-nos, né, algo inatingível, pelo menos por enquanto. Acho que não se tem como voltar e acreditar que todas as medidas propostas pelo protocolo venham a ser impreterivelmente acatadas. Nós não confiamos nisso em relação à realidade que temos. Enfim, nós vimos também exemplos de escolas que voltaram, professores que foram contaminados e não tinham a mínima assistência do álcool em gel, por exemplo. O álcool em gel falta nas escolas em que as aulas voltaram. Então, isso faz a gente refletir, pensar o que é que vai garantir isso a gente, porque, na verdade, a gente sabe, não há como monitorar todas as escolas nessa volta imediata, de mudança, de troca de máscaras, a cada 2 horas, parece, a cada 4 horas, os professores e alunos precisam estar trocando a máscara, os alunos precisam o tempo todo estar distanciados entre si, lavando as mãos, o tempo todo com álcool em gel. Eu não sei se isso seria possível, eu acredito que não, pelo contexto, pela realidade que nós vivenciamos na escola, né, em relação a necessidades básicas. Você me disse, Mítia, que tem 50 anos, né? Eu fico pensando, se por um acaso Maceió ou Alagoas dissesse que você tem que retornar às salas de aula para o ensino presencial, qual que é o seu sentimento, né? Afinal de contas, a gente está com cada vez mais piora do quadro da pandemia em todos os estados do Brasil, e aí eu fico pensando, será que você teria medo de daqui a pouco voltar à sala de aula e por acaso acabar contraindo o Covid? Qual que seria o seu temor se tivesse o risco de daqui a pouco ter uma infecção pelo coronavírus? Inevitável, sobretudo porque presenciamos, né, pessoas muito próximas a nós, vítimas da doença. Há pouco tempo
perdemos um amigo da família bem mais novo que eu, e quase perdemos uma pessoa da família. Mas, assim, muitas pessoas da minha família, estando em casa, sem ter de sair para o trabalho, foram contaminadas, foram infectadas. Imagine a gente estar ali com, diga-se de passagem, com o emocional abalado, na apreensão, né? A imunidade muitas vezes cai. Né? Eu, particularmente, e eu falo também por um grupo, né, de pessoas com as quais eu convivo, com os professores, que o medo é inevitável. Né? Porque nós não estamos brincando nós estamos lidando com vírus como o vírus da gripe, da influenza, mas com o vírus potencialmente letal, que se intensifica, né, e se multa a cada dia, e tudo é incerteza, e incerteza gera o medo. Né? É inevitável. Sabe, Mítia, pesquisas apontam que 0,6% das crianças que desenvolvem o Covid e que desenvolvem quadros graves vêm a óbito, 0,6%. E eu sei que tu tem netinhos, né? Tu me comentou por fora da entrevista. Eu te pergunto, como é que você se sentiria se por um acaso um dos seus netos pertencesse a esse diminuto grupo de crianças que teriam no caso, essa questão do óbito? Como é que você se sentiria com um dos seus netinhos pertencendo a esse grupo de 0,6% de crianças que falecem em decorrência do contágio do coronavírus? É possível pensar na reação, mas, coincidentemente, uma amiga minha perdeu há poucos dias a neta dela. Não se detectou, não se comprovou ainda que foi Covid. A mãe estava gestante e adoeceu. A mãe sobreviveu, a criança morreu. E isso nos consterna, né? A gente pensa houve negligência no caso dela, porque nós estamos com uma crise nos hospitais, uma crise epidemiológica, uma crise sanitária, uma crise hospitalar. O colapso está instaurado aí. Aqui na minha cidade, a maior parte dos hospitais estavam sem condições de atender as pessoas. E, diga-se de passagem, boa parte dos profissionais de educação não tem plano de saúde. Por quê? Nós estamos com uma defasagem salarial, temos mais de 5 anos sem reajuste salarial. Nós estamos trabalhando há quase 6 anos ou mais sem reajuste salarial. Essa é a nossa realidade. E muitos não têm plano de saúde. E aí? As pessoas que têm uma maior assistência estão sofrendo, né, devido à potencialidade letal desse vírus, devido ao comprometimento da saúde. Agora, imagine as pessoas que estão morrendo na porta dos hospitais e você ter de enfrentar, né, uma situação que só se complica. E justamente muitas dessas complicações poderiam ter sido evitadas, né? Se as medidas fossem cumpridas como foi cumprida em outros países, se nós tivéssemos realmente uma seriedade no combate ao coronavírus. Na verdade, eu fiz essa provocação contigo porque quando a gente olha para esse número 0,6%, a gente percebe que é um número muito pequeno, é uma probabilidade muito ínfima, quase irrisório, na verdade, né? Mas, mesmo sendo 0,6%, pertencer a essa estatística é uma coisa extremamente dolorida para quem está envolvido nesse pequeno grupo. E o que eu sempre falo, né? Quem se baseia apenas em números acaba não enxergando o essencial, que é a tristeza de perder alguém tão amado tão cedo. Então, por isso que eu acabei fazendo essa provocação contigo. É justamente isso. Quando a dor do outro, né, não está próxima a você, quando a dor não é sua, é muito mais fácil de você negar ou de você, né, reiterar o negacionismo. Mas quando você faz parte das pessoas que estão dentro das estatísticas, dos que perderam pessoas queridas, pessoas próximas, a visão é outra. Infelizmente,
a reação das pessoas é essa, né? Uma visão bem individualista. Com certeza. Eu tenho uma última pergunta, e essa não é menos importante que as demais. O que dizer para a sociedade a respeito do papel do professor nessa pandemia? Uma profissão que, por si só, é tão importante para o futuro do nosso país, e mais do que nunca agora, que tem novos desafios, né, que exige maior dedicação para que as crianças possam não ter prejuízos de aprendizado, embora os prejuízos existam, a gente sabe e a gente não desconsidera, muito pelo contrário. Mas o que dizer para os inúmeros pais, mães, tios, avós, padrastos, madrastas que estão nesse momento nos assistindo? O que dizer para eles a respeito do papel do professor nessa pandemia? A minha fala é pedido de respeito, de complacência com o professor, que está tendo de se reinventar o tempo todo, que está fazendo de tudo para que os seus alunos, os jovens, crianças, não tenham um prejuízo maior do que já estão tendo. Nós estamos aqui trabalhando, né, para continuar cumprindo com o nosso ofício, com o nosso dever, e trabalhamos com amor, acima de tudo, porque é preciso muito amor para encarar essa realidade, né, de estar fazendo parte de uma categoria tão perseguida, né, tão desvalorizada. E eu peço encarecidamente que vocês controvertam, que vocês se contraponham a qualquer discurso que venha negar essa realidade do papel do professor, do quanto o professor está se fazendo valer nessas condições, nesse contexto, né? Valorizem, percebam, não acreditem naquilo que muitos propagam, dizer que os professores não querem trabalhar. Nós estamos trabalhando sim, estamos trabalhando muito. Estamos trabalhando e precisamos de entender que vocês estão vendo isso, que vocês estão valorizando esse trabalho, para que a gente tenha mais força, incentivo, estímulo para continuar buscando aquilo que nós precisamos para transformar o ensino, para adequar nossas práticas didático-pedagógicas a essa nossa realidade, né, para fazer com que o povo brasileiro continue tendo direito, acesso, né, e permanência nas aulas, para que se cumpra, né, o artigo, aquilo que vem previsto no artigo 5 da Constituição Federal, o direito à educação. Nós estamos aqui para defender esse direito e para cumprir com o nosso papel em qualquer circunstância. Joia. E você sabe, né? Você pode sempre contar comigo, porque eu, se conseguir chegar ao cargo de prefeito de Porto Alegre, vou dar tudo de mim, vou me empenhar o máximo possível para conseguir uma excelente valorização de vocês, professores, porque eu fico muito feliz, eu sou muito apaixonado pela docência, né? Eu sou suspeito de falar, eu gosto muito de ensinar, não sou professor, mas já tive experiências como professor em alguns momentos, e eu sei o quanto que é difícil a gente conseguir garantir um aprendizado de qualidade diante de tantos problemas estruturais, de tanta defasagem de investimentos que a nossa educação tem tido nos últimos anos, que tem tido historicamente, na verdade, né? Mas eu quero, sobretudo, agradecer o tempo que tu dispôs para esse canal, Mítia. E, claro, a gente vai estar sempre à disposição para construir conhecimentos, para compartilhar experiências, enfim. Aqui é isso. Esse espaço aqui, ele serve para a gente trocar ideias e construir um cenário, um plano de governo para que lá adiante a gente consiga conquistar tudo aquilo que hoje é uma necessidade latente da nossa sociedade, que é professores cada vez mais capacitados, professores cada vez mais tendo condições de executar a sua tarefa, que é empreender o ensino, empreender o conhecimento da maneira tão apaixonante que muitos de vocês fazem pelo Brasil afora. Então, muito obrigado, Mítia. Muito bem, muito bem. É um apoio assim muito veemente. Saber que a gente está, né, que pode contar com o apoio das pessoas assim que estão empenhadas nesse trabalho pelo social, pela educação, pelo povo. Isso é de grande valor. Eu bato, ó.
Palmas para vocês, para ti, Mítia, professora, para todos os professores que estão nos assistindo nesse momento. Quero lhes dizer que vocês são muito importantes para mim, muito importantes para todo o país, e vocês não estão sozinhos nunca. A gente vai sair dessa mais fortalecido e, sobretudo, com vida. Então, muito obrigado de verdade. Muito obrigada. Para mim foi um prazer, uma grande satisfação participar desse debate com você.